Meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Um novo amanhecer desponta e com ele a oportunidade de vivermos mais um dia sob a luz da presença de Deus. Antes que o som das ruas desperte a correria do cotidiano, este é o momento de silenciar o coração e deixar que o Espírito Santo ministre sobre nós. Há algo precioso em começar o dia na presença do Pai, quando ainda é possível ouvir com clareza a voz que orienta, corrige e consola. É nessa quietude que somos convidados a refletir sobre um valor que tem sido cada vez mais raro, mas que continua sendo a essência do caráter cristão: a verdade. O livro de Provérbios, capítulo 12, versículo 19, nos lembra que o lábio veraz permanece para sempre, mas a língua mentirosa dura só um momento. Essas palavras são um lembrete de que, embora a mentira possa seduzir com a aparência do ganho rápido, ela jamais sustenta o tempo. A verdade, ao contrário, permanece, mesmo quando dói, mesmo quando custa. E é sobre isso que o Senhor deseja falar conosco nesta manhã, sobre o poder libertador e eterno da verdade. Vivemos dias em que a mentira veste trajes de sinceridade. Notícias distorcidas, intenções mascaradas, corações feridos por promessas quebradas. Muitos olham ao redor e se perguntam se ainda vale a pena ser verdadeiro num mundo que parece recompensar o engano. E é justamente aí que o Espírito Santo nos chama a permanecer firmes. Ser verdadeiro não é ser ingênuo, é escolher andar com Deus, ainda que o preço seja alto. Porque o Deus da verdade nunca abandona os que permanecem fiéis à sua luz. A mentira é como uma sombra que se move com o vento, muda de forma, parece inofensiva, mas sempre encobre algo. A verdade, por sua vez, é como o sol que dissipa toda a escuridão. Quando deixamos a verdade governar nossas palavras e atitudes, ela revela, cura e liberta. O problema é que, muitas vezes, preferimos o conforto da aparência ao confronto da realidade. Fingimos que está tudo bem, disfarçamos sentimentos, encobrimos falhas e, pouco a pouco, o coração se acostuma com a meia-luz. Mas o Evangelho nos chama para a transparência total, para uma vida que não teme ser vista, porque anda debaixo da graça. Ser verdadeiro diante de Deus é mais do que evitar mentiras. É viver sem máscaras, sem o medo de expor fraquezas. O Senhor conhece cada pensamento antes mesmo que ele se forme, e ainda assim escolhe nos amar. Não há necessidade de esconder o que ele já vê. Por isso, nesta manhã, o convite é para que nos apresentemos diante dele como somos, sem disfarces, sem justificativas, apenas com o desejo sincero de ser moldados pela verdade. A oração da manhã é esse espaço de sinceridade. É o momento em que o coração cansado se despe das defesas e permite que Deus o alinhe novamente. É quando dizemos: Senhor, sonda-me, vê se há em mim caminhos de engano e guia-me pela vereda eterna. A verdade de Deus não vem para nos envergonhar, mas para nos restaurar. Assim como o orvalho renova a terra seca ao amanhecer, a palavra de Deus renova a alma daquele que se rende à sua luz. Hoje, o Senhor nos convida a andar na integridade. A verdade talvez não traga aplausos, mas traz paz. Ela talvez não renda vantagem imediata, mas constrói fundamentos eternos. Deus se agrada da transparência e honra os que permanecem fiéis, mesmo quando ninguém vê. Não há mentira tão elaborada que consiga resistir ao olhar de Deus, nem engano tão antigo que ele não possa dissipar. Enquanto o mundo se alimenta de aparências, o Senhor nos chama a viver com profundidade.
Que este dia comece com a decisão de falar com honestidade, agir com justiça e escolher o caminho da retidão, mesmo que ele pareça mais longo. Que cada palavra proferida por nós seja como semente boa, lançada em solo fértil, capaz de gerar frutos de confiança, paz e comunhão. E assim, antes de iniciarmos nossas atividades, convido você a orar comigo. Senhor, nesta manhã, eu quero andar em Tua luz. Purifica os meus lábios, limpa o meu coração e alinha meus pensamentos à Tua verdade. Livra-me das distorções e das aparências, que eu não me envergonhe da sinceridade, nem tema o preço da integridade. Que a minha vida seja reflexo do Teu caráter e que em cada palavra e atitude o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, a verdade de Deus não muda com o tempo, com as opiniões ou com as circunstâncias. Ela é eterna, firme e absoluta. Vivemos em um mundo onde as palavras se distorcem facilmente, onde a aparência muitas vezes vale mais do que o conteúdo, e onde a mentira se traveste de sabedoria. Mas a palavra do Senhor permanece sendo o farol que aponta o caminho em meio à escuridão. Quando o apóstolo João registrou as palavras de Jesus em capítulo 8, versículo 32, "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Ele estava mostrando que a liberdade espiritual começa quando a luz da verdade entra no coração. A mentira aprisiona, porque ela cria uma realidade falsa. A verdade liberta, porque ela revela quem Deus é, quem nós somos e quem podemos nos tornar nele. O Senhor Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração. A mentira, portanto, nasce na intenção antes da palavra. Ela surge quando o ser humano decide disfarçar, esconder, manipular. Mas Deus vê além do discurso. Ele sonda o interior. E aqui está um segredo espiritual. Viver em verdade não é apenas falar corretamente, é viver com o coração limpo. É quando o que pensamos, dizemos e fazemos caminham na mesma direção. Em Provérbios capítulo 12, versículo 19, está escrito: "O lábio veraz permanece para sempre, mas a língua mentirosa dura só um momento." Há uma promessa escondida nesse texto: a verdade permanece. Mesmo que seja ignorada por um tempo, ela nunca se perde. O que é verdadeiro, mais cedo ou mais tarde, será revelado e permanecerá de pé. Já a mentira pode até brilhar por um instante, mas se apaga como uma chama que não tem oxigênio. Talvez você já tenha sido ferido por uma mentira. Alguém pode ter distorcido fatos sobre você, inventado histórias, quebrado sua confiança. E o coração, quando é atingido pela falsidade, dói profundamente. Mas ouça isto: Deus é o justo juiz. Ele não precisa de testemunhas humanas para revelar a verdade, porque Ele é a própria verdade. A mentira é barulhenta, mas a verdade é constante. A mentira faz escândalo, a verdade, fruto. Vivemos tempos em que as pessoas relativizam tudo: o certo e o errado, o bem e o mal, o justo e o injusto. Muitos dizem: cada um tem sua verdade, mas há apenas uma verdade absoluta, e ela é Cristo. Ele não disse: eu tenho a verdade. Ele disse: eu sou a verdade. Isso muda tudo, porque seguir a Cristo é mais do que aceitar doutrinas, é permitir que a verdade mude o nosso modo de viver. Ser verdadeiro em um mundo de aparências exige coragem. Às vezes, dizer a verdade custa relacionamentos, oportunidades e até tranquilidade. Mas é preferível perder o que é passageiro do que comprometer o que é eterno.
Ser verdadeiro não é ser duro, é ser íntegro, é escolher o que agrada a Deus, mesmo quando ninguém está olhando. É agir com justiça quando seria mais fácil ceder ao erro. É ser coerente mesmo sob pressão. A verdade de Deus é como uma semente, ela germina lentamente, mas o fruto que produz é duradouro. Em contrapartida, a mentira é como uma planta que cresce rápido, mas seca com o calor da realidade. Por isso, o cristão é chamado a viver com paciência. Quem está ao lado da verdade pode esperar tranquilo, porque o tempo é o aliado da integridade. Mentir é mais sério do que parece. Em João, capítulo 8, versículo 44, Jesus foi claro ao dizer que o diabo é o pai da mentira. Isso significa que cada vez que uma mentira é dita, um vínculo espiritual é formado com o engano, e o engano separa o homem de Deus. A mentira gera medo, culpa e desconfiança. O mentiroso passa a viver tentando sustentar o que inventou. E a mente se torna um campo de fuga constante. Deus, porém, nos chama a viver livres. O Espírito Santo é o Espírito da verdade, e onde ele habita não há espaço para falsidade. Ser verdadeiro é um exercício constante. Todos os dias, enfrentamos pequenas tentações de distorcer fatos, exagerar histórias, omitir intenções. Às vezes, fazemos isso para parecer melhores, para evitar confronto ou para escapar de consequências. Mas quem vive em comunhão com Deus, entende que não há mentira grande nem pequena. Toda mentira é sombra que obscurece a alma. É melhor uma verdade difícil do que uma mentira confortável. É melhor confessar o erro e recomeçar do zero do que construir uma reputação falsa. Deus pode restaurar tudo, menos aquilo que escolhemos esconder. Lembre-se de Ananias e Safira, em Atos dos Apóstolos. Eles mentiram não aos homens, mas ao Espírito Santo. O erro não foi reter parte da oferta, mas enganar o próprio Deus. Isso nos ensina que a mentira nunca é inofensiva. Ela corrói a comunhão espiritual e rouba a bênção que vem da transparência. Talvez você tenha vivido decepções causadas por mentiras, traições, falsas promessas, enganos dolorosos. A dor do engano é uma das mais intensas, porque quebra a confiança, e confiança quebrada é como vidro estilhaçado. Mas Deus é especialista em restaurar o que foi rompido. Ele cura o coração ferido, ensina a perdoar e devolve a paz a quem decide viver com sinceridade. O perdão não apaga o passado, mas nos liberta do peso dele. Quando perdoamos, devolvemos a Deus o direito de julgar e seguimos em paz. E quando pedimos perdão, reconhecemos que não somos perfeitos, mas desejamos ser transformados pela verdade. Efésios capítulo 6, versículo 14, nos lembra: cingi-vos com a verdade. O cinturão da verdade na armadura espiritual simboliza a integridade. É o que sustenta toda a estrutura. Sem ele, o cristão fica vulnerável. Falar a verdade é vestir-se de força. É proteger o coração do engano e a mente da confusão. Quando decidimos viver em verdade, Deus nos cobre de autoridade. Porque a verdade não apenas defende, ela liberta, inspira e atrai a presença do Espírito Santo. Onde há falsidade, há ruído espiritual. Mas onde há verdade, há paz. Deus é paciente. Ele não expõe de imediato o mentiroso, mas o confronta com amor, esperando arrependimento. E quando a verdade é revelada, não é para humilhar, mas para redimir. O Senhor usa até as consequências para nos corrigir. A revelação é a oportunidade de mudança. Quantas vezes a graça de Deus nos livrou de sermos desmascarados antes do tempo, não por merecimento, mas por misericórdia.
Ele espera que usemos esse tempo para confessar e corrigir o caminho. A verdade sempre encontrará um meio de se manifestar, porque é impossível mantê-la presa. O salmista, no Salmo 15, pergunta: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? E a resposta vem: o que fala a verdade no seu coração. Veja, não apenas nos lábios, mas no coração. Deus procura verdadeiros adoradores, e verdadeiros adoradores são também pessoas verdadeiras no viver. Andar em verdade é andar com leveza. É não precisar lembrar o que disse, porque o que disse é o que vive. É dormir em paz, porque não há disfarce. É orar com liberdade, porque não há máscara. É caminhar sem medo, porque não há segredos. Esse é o descanso da alma sincera, o repouso de quem se entrega inteiramente à luz. A oração tem poder de alinhar nosso coração à verdade de Deus. É na presença dele que o engano se desfaz e a consciência é purificada. Cada manhã, ao dobrar os joelhos, é como se disséssemos: Senhor, limpa-me por dentro para que as minhas palavras sejam puras por fora. Não há transformação mais profunda do que a que começa no altar da oração. O Espírito Santo nos confronta, nos molda e nos reeduca em sinceridade. Ele nos ensina a pensar com pureza, falar com graça e agir com retidão. Ser verdadeiro não é apenas em momentos espirituais, é nas pequenas atitudes do dia a dia. É devolver o troco errado, cumprir o que se promete, evitar fofocas, não distorcer histórias, ser leal quando ninguém observa. É ensinar os filhos com exemplo, é lidar com o próximo com respeito. A verdade não se mede em discursos, mas em testemunho. Cada gesto de integridade é uma semente plantada no coração de quem nos observa. E o mundo precisa desesperadamente de crentes que reflitam o caráter de Cristo, não apenas no templo, mas na vida. Queridos irmãos, ao chegarmos ao fim desta meditação, somos lembrados de que a verdade não é uma escolha entre tantas. Ela é um caminho que conduz à vida. Jesus mesmo afirmou: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A mentira pode até oferecer atalhos, mas nenhum deles chega ao destino certo. Ela é rápida como o vento, mas frágil como a neblina, e logo se desfaz diante da luz de Deus. A verdade, porém, tem raízes profundas, porque nasce no coração do próprio Senhor. Quantas vezes, ao longo da vida, somos tentados a suavizar a verdade, a omitir partes dela, a moldá-la para que se encaixe em nossas conveniências. Talvez porque tememos o julgamento dos outros, ou porque não queremos perder algo ou alguém. Mas Deus nos chama a um padrão mais alto. Ele não deseja apenas que falemos a verdade, mas que vivamos a verdade. Isso significa agir com coerência entre o que dizemos e o que fazemos, entre o que professamos e o que praticamos. A mentira, mesmo a mais pequena, fere o coração daquele que a profere. Ela pode até parecer uma proteção momentânea, mas traz consigo o peso do engano. A verdade, ainda que doa, é libertadora. É como o bisturi do cirurgião, corta, mas cura. A mentira é como o curativo improvisado que esconde a ferida, mas impede a cicatrização. Deus prefere nos ver expostos à luz da verdade do que escondidos sob a sombra da falsidade. Porque a verdade não apenas revela o erro, ela nos convida à transformação. Em Provérbios, capítulo 12, versículo 22, está escrito: Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que praticam a verdade são o seu deleite. Que declaração poderosa! O Senhor se agrada dos que andam em verdade. Ele se deleita na sinceridade, no coração limpo, nas palavras íntegras.
E isso não significa ser perfeito, mas ser autêntico diante de Deus. Quando falhamos, confessamos. Quando erramos, pedimos perdão. A verdade nos mantém em comunhão com o Pai e com os irmãos. Você pode estar pensando, mas dizer a verdade me custa caro. Já perdi amizades, oportunidades, até segurança por não aceitar mentir. E Deus responde: eu sou a tua recompensa. A fidelidade à verdade é muitas vezes um caminho solitário, mas é o único que leva à paz verdadeira. Deus conhece cada renúncia que você faz para permanecer íntegro. Ele vê quando você prefere o silêncio à difamação, quando escolhe não revidar com falsidade, quando permanece firme, mesmo sendo mal interpretado. E Ele promete: eu farei sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o meio-dia. Salmo 37, 6. A verdade é como uma semente. Quando lançada na terra, parece desaparecer, mas com o tempo brota, cresce e dá frutos. Assim é o agir de Deus. Ele honra os que não negociam a verdade, ainda que pareçam perder no presente. José foi caluniado, Daniel foi injustiçado, Jeremias foi desacreditado, mas em todos eles a verdade prevaleceu. Porque quem caminha com Deus não precisa provar nada a ninguém. O próprio Deus é quem testifica, exalta e revela no tempo certo. E talvez hoje você se encontre em um cenário onde a mentira parece dominar, no ambiente de trabalho, nas redes sociais, até em relacionamentos pessoais. Pode ser que você tenha sido alvo de falsidades ou que esteja lutando internamente com algo que ainda não teve coragem de confessar. Saiba disto: Deus não expõe para humilhar, Ele revela para curar. Quando trazemos à luz o que está escondido, o inimigo perde o poder de nos acusar. A verdade não nos envergonha, ela nos liberta. Ser verdadeiro é um ato de fé. É confiar que a verdade de Deus sustentará a sua vida, mesmo quando as circunstâncias parecem se voltar contra você. É lembrar que a última palavra não é do engano, mas da justiça divina. E é por isso que o Espírito Santo nos chama a vestir a cada manhã o cinturão da verdade. Não apenas como proteção, mas como identidade. Que a partir deste dia, a verdade seja o nosso escudo, a nossa linguagem e a nossa marca. Que nossas palavras sejam espelhos do coração e que o coração seja moldado pela palavra. Que mesmo quando ninguém estiver olhando, escolhamos o que é certo. E quando a dúvida vier, que nos lembremos: a mentira tem vida curta, mas a verdade vive para sempre, porque o Deus que servimos é eterno. Agora, vamos orar juntos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esta manhã, por mais um dia em que a tua voz nos alcança e nos chama para viver na luz da verdade. Sabemos, Pai, que a mentira seduz, mas o teu Espírito nos conduz à sinceridade. Queremos andar em retidão diante de ti, mesmo quando o mundo nos pressiona a ceder. Purifica os nossos lábios, limpa os nossos pensamentos e alinha o nosso coração à tua vontade. Senhor, se há em nós alguma área de engano, revela-nos com tua graça. Que o teu Espírito nos corrija com amor e nos fortaleça para escolher sempre o caminho da verdade. Dá-nos coragem para sermos íntegros, mesmo quando a verdade parecer custar caro. Que cada palavra que sair da nossa boca seja como um testemunho da tua presença em nós. Pai amado, que neste dia a tua luz brilhe sobre nossos caminhos, protege-nos dos enganos, livra-nos das distorções e guia-nos em paz. Que onde houver mentira, sejamos portadores da tua verdade. Onde houver confusão, sejamos mensageiros da tua sabedoria. E onde houver trevas, sejamos reflexo da tua luz.
Encerraremos este tempo de oração com o coração cheio de gratidão, certos de que a tua verdade nos sustentará hoje e sempre. Em nome de Jesus, aquele que é a verdade eterna, nós oramos. Amém. E que você tenha um bom dia na presença de Deus, que a sua verdade te guie, te proteja e te dê paz em cada decisão deste dia.